inserindo o meu pitô na tubulação. Primeiro passo, vou rosquear o pitô. Beleza. Rosqueando o pitô no meu TAP. Passo 2, vou abrir o meu TAP. Então, bato desse lado aqui. Coloco na posição aberto. Ótimo. TAP aberto. Terceiro passo, vou liberar aqui o meu parafuso e vou inserir o meu pitô. Liberando o parafuso e agora inserir o meu pitô. Um momentinho. Não consegui! O meu pitô está muito duro. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Pois é. Os pitometristas aí de primeira viagem, que tem um equipamento novinho, provavelmente nunca passaram por isso. Mas garanto aí que os pitometristas mais antigos, que têm os equipamentos mais velhos, gastos aqui, eles já vão ter passado por essa situação. Que é o meu pitô está muito duro. E acontece a mesma coisa com o galgador também. E esse será o nosso assunto do vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a nossa playlist Pitometria Além do Manual, aqui no canal da Sanova, que nós tratamos dos conteúdos que tem ali nos manuais mais clássicos da pitometria e também tratamos desse tipo de assunto operacional específico ali da prática para auxiliar a sua realidade como pitometrista. O meu nome é Paulo de Oliveira e eu sou o seu professor de pitometria. Um primeiro comentário interessante que nós já poderíamos dizer com relação ao pitô, ao galgador não conseguir inserir na tubulação, é que às vezes não é o pitô ou o galgador que está muito duro, não. Às vezes é a própria pressão da sua tubulação que está muito elevada. Então, se a sua pressão na tubulação esperada já é acima de 50, 80 MCA, você consegue fazer a pitometria também, mas você vai ter muito mais esforço para inserir, seja o pitô ou o galgador. Por quê? À medida que você está inserindo, a pressão dentro do tubo está empurrando ele para fora. Então você tem uma força que você está tentando empurrar para dentro e a pressão empurrando para fora, e você tem que vencer a pressão para poder inserir o seu pitô ou galgador. Então esse já é um primeiro aspecto aí. No caso, como é que você vai saber se é a pressão ou se o galgador ou o pitô que está duro realmente? Antes de você inserir o pitô ou o galgador na tubulação, você faz o teste, vê se ele está inserindo fácil ou não. Se tiver mexendo facilmente, é porque está tranquilo o seu equipamento. Na verdade, a questão é o seu próprio tubo que está com a pressão muito elevada. Segue aí a primeira dica. Uma segunda dica interessante aqui para minha operação é justamente sobre o ajuste dessa pecinha aqui, que eu vou apelidar como tampa da minha base do pitô, tá? Só por causa desse vídeo aqui, por questão de simplicidade. Então essa tampinha aqui, ela tem uma operação independente da minha base. Não sei se vocês já repararam bem nela, mas eu posso pegar, por exemplo, e rosqueando ela e abrindo essa tampa aqui, independente da minha base. Inclusive, posso abrir, até que ela, inclusive, saia da minha base. Olha só que interessante. E quando ela sai, ela deixa à mostra o que nós temos aqui dentro. Olha só que interessante. Aqui dentro você tem uma vedação, uma borracha de vedação, que ela serve para impedir que a água que está dentro do tubo acaba saindo por essa parte aqui, entre o pitô e a minha tampa, tá? Então, como é que essa estrutura ela funciona? Ela funciona da seguinte forma: ela pressiona a minha vedação e quanto mais ela pressiona, ela veda mais. Por que isso acontece? Vamos lá, vou tentar explicar para vocês com uma bolinha. Então, o que acontece? A minha borracha ali de vedação, ela funciona mais ou menos como essa bolinha aqui. Quando você pressiona ela em uma direção, ela diminui nessa direção, mas aumenta o tamanho na outra.
Então, a bolinha eu estou pressionando assim na vertical e ela está expandindo na horizontal. Olha só de novo, ó. Ela diminui uma dimensão na vertical e aumenta o tamanho na horizontal. Como a minha vedação de borracha aqui também é elástica, ela tem o mesmo comportamento. Quando eu comprimo ela, ela expande, tá? Então é isso que acontece. Quando eu comprimo ela com a minha tampa aqui, inclusive, editor, adiciona para mim aqui uma foto dessa vedação de borracha, que ela é bastante importante adiciona aqui para mim nesse canto. Ela é bastante importante aqui nessa operação. Então, quando eu pressionar aqui com a minha tampa, o que vai acontecer? A minha vedação de borracha, ela expande, e quanto mais eu aperto aqui, mais ela expande. E aí, quando ela expande, ela faz duas coisas. Primeiro, ela vai expandir, então ela vai ficar mais em contato com a minha haste, ela vai comprimir a minha haste, de forma que vai cada vez mais vedar melhor. Então, ó, que maravilha então, né, Paulo? Quanto mais eu apertar aqui, mais ela vai vedar, então eu vou apertar o máximo que eu conseguir. Não é bem assim. Por quê? Se eu apertar muito, ele vai comprimir tanto a minha haste que vai travar ela e eu não vou conseguir inserir. Então, o que nós devemos fazer? Devemos encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. Devo apertar aqui a minha tampa o suficiente para vedar a minha água, porém, não posso apertar demais de forma a travar a minha operação e meu pitô ficar muito duro. Então, às vezes, aí, se você está com o pitô muito duro, é justamente só afrouxar um pouquinho aqui a sua tampa e já vai resolver o seu problema. Essa aí é a nossa segunda dica. Operação ideal da minha tampa. Se você gosta desse tipo de dica específica de operação de pitô, de galgador, imagina só eu falando isso na sua empresa. Pois é, você pode contratar esse tipo de serviço, que são os nossos cursos de pitometria nas empresas. Eu tenho um curso desenvolvido gigante com todos os aspectos da pitometria diretamente aí por os operadores, e posso estar aí na sua empresa. Vou eu mesmo na sua empresa ensinar a esses operadores pitometristas. Se tiver interesse nesse tipo de treinamento, o link na descrição, vai lá e acessa. Uma terceira dica interessante para que eu tenha uma operação mais suave com o meu pitô e meu galgador seria utilizar este tipo de produto aqui. Vou até mostrar no detalhe para vocês. Ele chama Braço, tá? Ou outra marca aí que for Limpa Metais. Então aqui está justamente escrito: limpa, dá brilho e protege metais de todas as cores e cromados. Esse tipo de produto você compra no próprio supermercado e ele é bem comum de você encontrar. Então, como você pode fazer a operação com ele? Você pega o seu limpa-metais, coloca ele numa flanelinha e vai passando aqui em todo o da minha haste, principalmente aqui na minha haste do meu pitô ou do galgador. Você pode passar desde lá do topo até, vem aqui, pode até retirar a haste de dentro da base e passar aqui no começo dela também. Pode passar na minha haste inteirinha. Isso é bastante importante, porque com o pitô e o galgador, com o tempo, eles vão ficando oxidados, tá? Então ele vai criando uma pátina aqui em cima, e até mesmo por um pouquinho de sujeira também vai acumulando. E é interessante, quando você já tiver um acúmulo excessivo aí de oxidação e de sujeira aqui também, você fazer a limpeza com um limpa-metais, tá? Eu uso esse aqui da marca Braço, que é uma maravilha, e ele limpa. E quando você tiver ele toda limpinha a haste, a sua operação vai ser muito mais suave. É essa aí a nossa terceira dica. Encaminhando aqui para o nosso final do vídeo, vou apresentar para vocês uma quarta dica para uma operação mais suave, tanto do pitô quanto do galgador, que seria o quê? A aplicação de vaselina sólida. Ou, no caso, se você tiver um pitô ou um galgador novo, você já pode até notar a vaselina sólida já aplicada.
Inclusive, quando você abrir, então, aqui a minha tampa, novamente, você já vai reparar a vaselina sólida aplicada aqui dentro. Isso aí já vem de fábrica, da própria Mecaltec. Só que, com o passar do tempo, o que acontece? Com a operação, vai introduzindo, retira, introduz, retira, essa vaselina ela vai gastando, ela vai sendo consumida. E aí, com o passar do tempo, é interessante você readicionar um pouco de vaselina sólida aqui dentro. Se você fizer isso, você vai ter uma operação muito mais suave. É bem simples, só adicionar a vaselina e fecha novamente aqui a sua tampa de uma regulagem adequada. Gostou aí da nossa quarta dica? Realmente eu também gostei muito de fazer esse vídeo, dar todas essas dicas para vocês. Acreditem em mim que eu já sofri bastante com o pitô duro e até aprender todas essas dicas aí que eu estou passando para vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tiver curtido o nosso vídeo, não deixe de martelar aí o botão de curtir, que aí eu sei que vocês estão gostando desse conteúdo e que todo o meu trabalho aqui está valendo a pena, tá? Coloque aí o botão de curtir, martele o curtir e também, se você puder, deixe para mim um comentário com uma sugestão de algum assunto que você deseje que eu trabalhe melhor aqui, que eu comente, alguma dúvida sua, alguma consideração também, qualquer comentário sobre o nosso vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!